Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao Pode Fazer Ciência. Este é o episódio 115 do podcast. Eu sou Felipe Rodrigues, jornalista da Central de Comunicação da Universidade de Taubaté, e o nosso assunto hoje é o Congresso Internacional de Ciência e Tecnologia e Desenvolvimento, o CICTED. O tema deste ano é Cultura Oceânica, reconhecer o oceano como parte de nós. E para falar sobre isso, nós temos o prazer de receber aqui a pró-reitora de Graduação e Pesquisa, Mônica Frank Caniello. Professora, muito bem-vinda. Olá, muito obrigada. É um prazer estar aqui para falarmos do nosso congresso. Nós também estamos recebendo aqui o professor de Geografia Paulo Júnior, mestre em Ciências Ambientais e pesquisador na área de Desenvolvimento Urbano e Impactos Socioambientais. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Obrigado você, Felipe. A gente também recebe aqui um incentivador da pesquisa entre os adolescentes, fomentando a ciência entre os jovens. Nós temos o prazer de receber aqui o professor Cleiton Koba, do Colégio Unital. Muito obrigado. Boa tarde, Felipe. Boa tarde a todos e muito obrigado, muito grato pelo convite aqui e estamos à disposição. Muito obrigado por enquanto. Bom, a gente recebe aqui de forma virtual, fechando a nossa mesa de conversa, a professora doutora Juliana Bussolotti, presidente da Comissão Executiva do CICTED. Muito obrigado pela presença, professora. Nós que agradecemos a oportunidade para que você mais uma vez falando sobre esse evento maravilhoso que é o CICTED. Antes da gente começar, só queria fazer aqui, eu pulei uma palavrinha. A professora é pró-reitora de pós-graduação e pesquisa da Unital. Na hora de falar, pulei esse detalhezinho. Perfeito. Fazendo a correção aqui, professora Mônica. Mas isso mostra que pós-graduação e graduação estão super unidas aí na formação científica. Com certeza. Bom, a gente vai começar a nossa conversa e eu queria já começar com a professora Juliana Bussolotti. Eu queria só antes dar um dado aqui sobre o CICTED 2024, que teve 8.490 inscritos, 2.360 trabalhos avaliados e 2.337 apresentados. O maior evento da história da Unital. Bom, professora, com base nesses dados, por que é tão importante um evento como o CICTED dentro da Unital? Um evento desse é um momento de consagração de todo o trabalho construído aqui na instituição, né? Tanto do ponto de vista da pesquisa, do ensino e da extensão. É onde a gente troca experiências, onde a gente troca saberes, tanto com os conteúdos, né, alinhados aos currículos dos cursos, da própria escola, dos programas estrito sensu, mas também com toda a comunidade que vem aqui fazer essa troca, conhecer a Unital, falar do que está fazendo em outras instituições, em outras escolas, enfim. É um momento ímpar, né? Estar nesse lugar com muita gente diferente ao mesmo tempo, conversando, dando palpite. E a gente vê isso também do ponto de vista intergeracional, que é muito legal. A gente recebe crianças de 4 anos até os adultos, né? A nossa faixa etária vai até 60 a mais, aqueles que participam efetivamente do CICTED. Então é muito legal esse momento da universidade. E é um evento promovido pela Unital, né? Isso que é importante dizer, ele é gratuito. Raramente esses grandes eventos são gratuitos. Ou seja, a Unital ela vem cumprir o seu papel que é o grande papel dela mesmo, né? Levando a academia para a comunidade e a comunidade dentro, né? Trazendo para dentro da universidade. Professora Mônica, queria aproveitar o gancho que a professora Juliana acabou de dar aqui e o mais importante, olhando o número de trabalhos inscritos, aparentemente a comunidade está entendendo esse papel de extensão e está crescendo o número de inscritos, né? Isso mostra que a ciência está crescendo também, né? Sem dúvida alguma. Eu acho que uma das premissas que nós adotamos na organização do CICTED é exatamente de tornar a ciência acessível em vários aspectos.
acessível para os alunos em todas as fases de formação, né, desde o colégio unital, desde os pequenininhos, né, da educação básica, e não só do colégio, mas, né, de toda a região, mas também acessível para quem quer se aproximar, compreender, consumir ciência, dialogar com a universidade. Então, é uma universidade sem muros, né? E a gente capilariza isso, faz as conexões em função do conhecimento produzido. Bom, e a gente recebe aqui o Paulo, que foi o vencedor da última edição do CICTED, venceu a mostra de projetos de pesquisa e que tinha o tema Transporte de Umidade da Amazônia, consequência das chuvas na bacia do Rio Paraíba do Sul Paulista, área do município de Redenção da Serra. O que foi esse trabalho e como é que veio essa questão de, bom, eu vou levar a minha pesquisa de mestrado para o CICTED? Felipe, esse estudo faz parte do meu projeto de graduação, né, do curso de Geografia. Sou egresso aqui da Universidade de Taubaté, de um curso muito importante, que foi de bacharelado e licenciatura, muito completo, denso e que sempre aprofundou a questão da pesquisa e do trabalho de campo, né? E esse projeto começou no estudo da graduação. Eu segui com a pesquisa, com uma especialização, depois eu comecei a fazer estudos na região amazônica aqui do Brasil, né? Eu fui em vários locais da Amazônia, São Gabriel da Cachoeira, Manaus, Santarém e Belém. E a partir daí eu fui fazer uma análise de como era realmente o processo de evapotranspiração. Me inscrevi no mestrado, busquei a orientação de um professor que também foi meu professor na graduação, foi o professor Gilberto Fisch. As minhas ideias de estudar a Redenção enquanto município mais elevado ali da calha aqui do Paraíba, do reservatório, e trouxe a linha de pesquisa somada dele. A partir daí, eu comecei a analisar alguns dados de transporte de umidade, somado a pesquisas de dados também coletados por ele, e comecei a trazer a questão social, que era os impactos socioambientais, como realmente isso, de fato, interfere na vida das pessoas, da cidade, da reorganização, e pensar que a universidade ela soma, né? Ela traz um leque de oportunidades para nós enquanto estudantes, né? De mestrado, né? E meu projeto de doutorado para estar seguindo nesse sentido. Como que a universidade estabelece isso para nós, né? E como a professora Mônica nos colocou aqui, a questão do acesso aos meios de pesquisa, né? Eu participei durante o mestrado de outros eventos, outros congressos, onde o acesso ele é um pouco restrito, mas que a universidade, a bagagem que a universidade nos coloca enquanto estudantes, ela permite que a gente consiga participar em um nível muito elevado de compreensão, de participação e levar o nome da universidade para outros locais. Essa pesquisa ela ganha assim, uma relevância, né, porque ela trata uma questão global, nacional e regional. Assim como a universidade que atua muito aqui no Vale do Paraíba, né, ela tem como esse propósito essa questão de estudar um tema contemporâneo que envolve cidades da região, ele se faz necessário, do meu ponto de vista. Legal. E você falou muito bem sobre a questão de de como a pesquisa afeta várias pessoas. Também tem a questão de que a gente precisa fomentar a pesquisa, né? E é para isso que a gente tem aqui o professor Cleiton Koba, que aceitou o nosso convite. Professor, o senhor que é professor do Colégio Unital, trabalha Sim. com jovens Sim. e faz questão de levá-los até a ciência, explicar para eles o que é o CICTED, como é que é esse trabalho. Os jovens, falta incentivo a eles para a ciência? Quando o senhor fala de CICTED, eles acham isso chato? Ou, conforme vão conhecendo, vão começando a gostar? Então, na realidade, eu vim representar, porque o Colégio Unital, né, o Colégio Balbi, ele tem vários professores que desenvolvem mais projetos do que eu. Eles estão mais... porque eu sou restrito da área técnica e, ultimamente, eu estou trabalhando com o ensino médio também. Mas o incentivar é que os alunos hoje... Os alunos não, os jovens de hoje, eles estão pouco assim, afeitos a estudar, sentar, pesquisar, entendeu? E porque hoje pega YouTube, né? Já aconteceu isso comigo de aluno chegar lá, vir um vídeo de 15 minutos no YouTube e vem discutir comigo, né? Eu falei, rapaz, né? Acho que seu pai nem nascido era... Eu já estava dando aula, não que eu saiba muito, mas, entendeu? Existe hoje o pessoal fica nessa de... os alunos, de um modo geral, eles querem um conhecimento instantâneo. Eu falei assim, não existe... Eu brinco com o pessoal, conhecimento miojo, 3 minutos... Não existe. Eu falei assim, eu falo, pessoal, desculpa o linguajar aqui, eu falo HBC, né? Que é a hora de bunda na cadeira. Você vai ter que sentar, focar e estudar.
né? E o pessoal não é muito afeito a isso, porque é iFood, é tudo instantâneo. Eu pego, né, consigo mandar uma mensagem no WhatsApp, eu consigo. Para eles estão numa velocidade muito grande e a gente está com dificuldade hoje de acompanhar esse, né, como é que a gente vai abordar, como é que a gente vai incentivar o aluno, né? Na realidade, hoje o pessoal de incentivo da gente é assim na base, se vocês fizerem, vai ganhar ponto, né? Uma coisa meio, mas não é assim, fala assim, não é espontâneo. É um aluno ou outro que vê uma coisa interessante, olha, eu vi um assunto tal, é interessante, assim, pesquisa, né? Faz uma pesquisa, ela procura quem que é autor, o que já foi escrito, o que você pode, né? Vamos discutir a respeito disso aí, para depois elaborar uma hipótese. Aí tem todo o procedimento, assim, existe um método, uma metodologia, né? Inclusive tinha um professor Voltolini que trabalhou bastante tempo no colégio e ele foi assim, o pessoal nós não estávamos acostumados com esse tipo de abordagem, né? O Voltolini é assim, olha, ele pegava o pessoal, levava para um local, vamos explorar. Então isso é muito importante, ter essa participação da universidade no colégio, né? Então a gente incentiva, assim, o aluno vem com um projeto, determinado projeto, eu vi uma coisa interessante e eu tento, assim, olha, pesquisar qual que é a base, de onde que vem isso aí, no que isso impacta. Então a gente procura, né, dar esse incentivo para os alunos aí, e apoio no sentido assim, eu trabalho mais na área de tecnologia, então é eletrônica, é sensoriamento, alguma coisa, quero montar um sensor, quero montar um microcontrolador, dar uma inteligência para algum projeto, alguma coisa, né? Mas assim, no grosso lá, quem faz lá são os professores de ciências, professores de biologia, né? Inclusive tem muitos trabalhos deles lá aqui, né? Eu estou representando o pessoal, né, na realidade, tá? E a gente incentiva o pessoal a participar e, assim, o interessante seria assim, a partir do ensino fundamental, né? A gente fomentar isso aí para o aluno já vai chegando, né? Eu falo para os alunos de ensino médio, com relação ao portfólio, lá na frente, quando você estiver fazendo a faculdade, você participou no Cicted, lá na frente você pode começar um programa de iniciação científica, pode, né, pesquisador, tem várias áreas. Então, pessoal, eu procuro mostrar isso para eles, assim, de repente o aluno fala assim, eu quero fazer federal. Eu falei, federal, tudo bem, vai ter que se dedicar bastante, mas entrou na federal, procura iniciação científica, alguma coisa, ou próprio Unital, eu falo, faz, né, procura, isso aqui eu falo, pessoal, network, é uma porta de entrada, porque, que nem foi ressaltado aqui, é gratuito. Qualquer congresso que a gente vai aí inscrição, $100. Aí você inscreve, submete, alguém lá chega a hora e fala assim, não conheço isso aqui, não é relevante, bom, né? Então, isso, né, não é uma suposição, mas isso acontece. A Unital é aberto, existe a seleção também, né? Lógico, também não vai apresentar qualquer coisa, tem um certo fundamento sobre isso aí. E é gratuito, né? E assim, e aberto para todo mundo, isso que eu acho muito legal, eu acho assim, que é uma coisa, uma força, assim, a universidade é praticamente uma referência aqui na região do Vale do Paraíba, né? Eu estudei aqui, eu fiz engenharia aqui, sou formado, né? E trabalho bastante tempo aqui, então nós somos referência, então eu acho muito importante isso aí. Toda vez eu participo da Unital, eu vou lá, preencho o relatório daquele questionário, falei, excelente, tem que continuar, porque o pessoal assim, por que você faz isso? Eu falei, se acabar, eu acho que, né, é como se fosse aquela pequena flama, né, aquela chama que fica queimando assim, a gente não pode deixar apagar, né? Acho que isso é muito importante do Unital. E sempre relacionado também a temas que são muito relevantes no nosso dia a dia. O tema desse ano, que é a cultura oceânica, eu separei aqui alguns dados. O Brasil despeja anualmente 1,3 milhão de toneladas de plástico nos oceanos. A poluição plástica afeta 88% das espécies marinhas. Então é importante, além de tudo, um congresso desse está muito alinhado com temas contemporâneos e sérios, não é certo, professora? Essa é uma questão muito importante e relevante de você chamar a atenção, Felipe, porque a gente, como congresso, desde o seu início, a gente está alinhado às discussões nacionais, né? A gente, por exemplo, todo ano a gente procura alinhar o nosso tema maior, chave, à Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. E isto por quê? Porque significa, se a nossa federação está trazendo esse tema, porque esse tema está discutindo problemáticas aqui no Brasil e também no exterior. E por isso é muito importante que a gente também debata aqui dentro da nossa universidade com os nossos parceiros.
por isso discuti esse ano a 22ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia Nacional. Dentro do nosso Congresso Internacional de Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento da Universidade, faz com que a gente esteja antenado aos debates que estão por aí. E por isso mesmo, nesta parte da internacionalização do evento, nós trazemos pessoas de instituições, universidade, de notório saber, como a gente chama, né? Gente que é da comunidade, mas tem conhecimento próprio muito importante, aprofundado sobre as temáticas, para debater com a gente e também para a gente aprender mais. É isso que a gente faz sempre. Da questão da parte do mais alto nível de estudo, né? E tem também, como foi dito aqui, a ciência para crianças. Por que é tão importante a gente já tentar incentivar a criança desde os 4 anos a entender que a ciência não é esse bicho de 7 cabeças, não é, se você não mandar foguete para a Lua, você não é um cientista? Eu acho que isso é fundamental, e até fazendo a ponte, né, com o que o professor comentou, que a gente, né, com isso, a gente quebra, às vezes, alguns estereótipos, né, do que é o fazer científico. É claro que, assim, instrumentalizando os novos pesquisadores, jovens pesquisadores, com as ferramentas, com os métodos de pesquisa, como tem que ser, mas para que eles voltem isso para compreender a própria realidade, né? Então, despertar esse olhar do pesquisador investigativo, né, sobre a própria realidade, com os métodos de pesquisa, isso torna interessante, porque ele vai estar lá deslocando o olhar dele, né, do ponto de vista, para entender o seu contexto. E uma outra vertente, que acho que é bastante importante a gente destacar, que também a comunidade científica, né, dos pesquisadores já, né, em outra fase mais madura, também está se abrindo muito para a divulgação científica. Então, usando, inclusive, recursos e adequação de linguagem, que é o que estamos fazendo aqui, né? Estamos aqui num podcast falando sobre ciência, né? Ou produzindo vídeos, ou, enfim, das mais diversas linguagens que temos hoje, que acessam públicos diferentes do público acadêmico, isso está se tornando também parte do fazer científico. Então, com isso, a gente rompe essas barreiras e também entre gerações e com isso, né, volto a insistir no tema da ciência acessível nesse sentido, né? E, Paulo, falando sobre essa questão de ciência acessível, essa linha que você traçou, que você foi premiado na última edição do CICTED, é algo que você planeja desenvolver? É algo que já está nos seus planos? Você planeja continuar estudando? Planeja continuar na base da pesquisa? Ser um investigador desse tema sobre a Amazônia? Felipe, essa questão do estudo do transporte de umidade, ela vai ser continuada dentro da minha pesquisa de doutorado, se tudo der certo. Um ponto importante que eu, enquanto professor de geografia da rede pública e privada, que eu também sempre trago bastante trabalho aqui para o CICTED, eu acho muito rico e oportuno, professora Juliana, a questão da Unital estar se organizada e alinhada com as ODSs, né? Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável são metas assim, importantíssimas, e a Universidade de Taubaté, eu sempre observei que ela está à frente de muitas universidades quando nós discutimos essa questão, né? Traçar as metas, estudar as metas. Numa das escolas que eu leciono geografia, eu sempre falo para os alunos, né? Esse ano o tema da ONU Unesco é a questão das geleiras, né? Uma das temáticas junto aos camelídeos é a questão das geleiras. Então, o tema do CICTED, professora Mônica, vem a casar com a proposta da ONU Unesco, né? Mais uma vez mostra como a Unital ela se preocupa com a questão mundial e ela vem a somar com os projetos de pesquisa em vários níveis, né? O NICTINS, a mostra de projeto de pesquisa, mostra de projetos de mestrado, doutorado, entre outros aqui, nos coloca aí enquanto pesquisadores e abertos, como a professora Mônica falou, o acesso e a permanência na universidade, né? Já começa aí com um pontapé inicial. Professora Mônica e professora Juliana, eu até gostaria que vocês acrescentassem nessa linha do que o professor Júnior trouxe, porque não fica também só na pesquisa, né?
existe uma compensação, inclusive prática, quanto aos objetivos de desenvolvimento sustentável, né? Queria até comentar sobre isso, sabe? Porque eu acho muito importante isso que o Júnior trouxe, né? Nos ressaltou, que a Universidade de Taubaté é extremamente alinhada às questões universais. E a questão global está na localidade. A gente olha para essas mesmas questões aqui. Então, do ponto de vista da sustentabilidade, a gente tem um protocolo relacionando os ODS em todos os trabalhos. Do mesmo jeito, né, aqui relembrando, a universidade tem várias ações em relação aos objetivos, como dentro da graduação, em cada plano de ensino e tudo mais, faz uma ação efetiva. Mas no Cicted a gente traz já, esse vai ser o 4º ano, o debate para dentro de cada trabalho apresentado. Ele relaciona o seu conteúdo de discussão aos objetivos e metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Também procuramos estar alinhados a essa questão de gastos energéticos, que é isso que você estava citando, Felipe. A gente não usa papel durante o evento todo, as informações, localização, mesmo banners, são de forma digital. No nosso site, aqui, né, da universidade, em grandes banners, TVs abertas durante o evento, etc., né, pelos grupos, pelo WhatsApp, Instagram e tudo mais. E a gente tem uma tradição desde 22, que é um crachá com sementes. Na verdade, é simbólico, né? É uma ação simbólica para dizer, olha, você está levando esse evento para o seu quintal, para a sua escola, para a sua instituição, e está plantando ciência lá, né? Ciência com arte, ciência com desenvolvimento, com sustentabilidade, e nesse sentido a gente trabalha a pegada de carbono, né? Principalmente com o CELS, que está ligado à PRPPG, né? É um comitê específico que discute essas questões de sustentabilidade. Com essa pegada ecológica, as contas que a gente chega ao que a gente teria que estar plantando na Unital para devolver energia gasta durante o evento é feita a cada ano, e simbolicamente a gente planta, então, uma nova árvore junto com as crianças no Balbi, né? No colégio de aplicação. A gente planta, então, lá agora, começo de junho, né, a semana de meio ambiente, então a gente escolhe um dos dias desse festejo, desse simbólico também, né, que debate esses temas, vai lá e planta uma árvore. Dentre outras questões que a gente traz também como algo que já está sendo copiado por aí, inclusive do nosso próprio evento, é um debate sobre acessibilidade. Né? Então, a gente tem um protocolo de acessibilidade, cuida espacialmente da questão da acessibilidade do evento, disponibiliza gente especializada para essas discussões, intérprete de Libras nas grandes palestras, onde ela está mais aberta, né? Porque, por exemplo, numa palestra internacional de abertura, a gente está aqui pela TV Unital, está pela rádio, e isso faz com que a gente alcance um público muito maior do que este já alcançado por nós nos 3 dias do evento, e a necessidade, então, dessa peça ser acessível a toda qualquer gente que possa estar querendo conhecer o que está sendo debatido aqui entre nós. Mesmo na formação dos monitores e monitoras, que é um outro dado importante, vale até um dia, Felipe, a gente conversar com eles, porque em todos esses anos eles são voluntários. Veja que bacana. Os nossos alunos e alunas são voluntários para a instituição e para esse movimento de ciência na instituição. E a gente tem gente que nos acompanha há vários anos, né? A professora Raquel faz um trabalho, Raquel Abdala. Eu quero aqui já deixar claro que ela é uma pessoa importantíssima nesse movimento
da monitoria, como outros professores, professora Marcele, no BALB também temos monitores birins, né, como a gente chama, os sêniors que são de graduação, pós-graduação, e aqueles que são de ensino médio, acompanhando o evento e participando efetivamente, sabe? Mão na massa do evento o tempo todo, é muito bacana. Professora Mônica. Só para completar, já que eu estou agradecendo, professoras e professores, né, são aquela gente invisível que não está ali na frente, como hoje nós estamos aqui, né? Eu, professora Mônica e alguns outros pró-reitores e tudo mais, estamos sempre à frente, aparecemos aqui nessas mídias locais, tal, mas tem muita gente bacana, muito professor e professora que nos ajuda nos processos avaliativos, tanto dos documentos vindos para nós, como em loco lá durante o evento, e uma equipe de funcionários, servidores, né, funcionários e funcionários da Unital. Minha gente, Felipe, também está precisando de um programa aqui só com essa gente, que essa gente é ponta firme, viu? Sem eles, a gente não faria esse evento gratuito na universidade. Nos dias 22 e 24 de outubro, a gente vai chamar mais gente para vir participar aqui, para a gente continuar fomentando esse assunto. Porque, professora Mônica, eu acho que o intuito é esse mesmo, né? A gente celebra, a gente tem um ano preparando o CICTED para celebrá-lo em 3 dias, 22 a 24 de outubro, mas é como o professor falou, essa é uma chama que é acesa lá e que a gente não pode deixar apagar, principalmente com essa cultura extensionista que a Unital está desenvolvendo tanto, né? Sim, a gente brinca que o CICTED, ele parece que tem 3 dias de duração, mas ele é em fluxo contínuo, tá? Porque agora a gente conversa, né, com professores e faz as oficinas preparatórias, tá todo mundo pensando nos trabalhos que serão submetidos. Então, é algo que já está nos currículos, na sala de aula de muita gente, né, de muitos professores mobilizando. Então, ele é algo que estimula a ciência o ano inteiro nas diversas fases. E eu queria destacar também que uma abordagem, né, do CICTED é de estimular a interdisciplinaridade no sentido de promover o diálogo entre os pesquisadores de várias áreas do conhecimento. Eu sempre brinco, eu falo que o mundo é complicado demais para a gente tentar explicá-lo apenas sob o prisma de uma área do conhecimento, né? A gente precisa de todas as áreas juntas, dialogando. Então, se a gente tiver um olhar simplório sobre o tema desse ano, a cultura oceânica, eu sou das sociais aplicadas, uma leitura bem simplória, né? Equivocada, inclusive, falar, isso, né, não é um tema para mim. Sim, porque isso impacta absolutamente todo o planeta, né? Então, nas comunidades, enfim, litorâneas, na questão da educação ambiental. Então, absolutamente todas as áreas são necessárias, né? Então, isso a gente enxerga quando a gente organiza os trabalhos de forma intencionalmente mesclada. Então, numa mesma sala ou numa mesma sessão de pôsteres, nós temos lá ciências das 3 grandes áreas, né, apresentando seus trabalhos, e os diálogos são maravilhosos. Essa é uma questão que o CICTED ajuda também a desmistificar, que igual eu comentei, né, a ciência, muita gente acha que é aquele cara que vai mandar um foguete para a Lua. Não é isso, né? Até agora, perguntando para o professor Clayton, você falou que está aqui representando, né, vários professores que estão tentando implementar essa cultura no Colégio Unital, porque, infelizmente, a gente tem visto dados recentes que mostram, né, que durante a pandemia reduziu a nossa habilidade em português e matemática. E trazendo ciência de forma simples, incentivando, mostrando como a ciência pode ser interessante, ajuda também a interdisciplinaridade, né? Porque tem a questão de escrever um bom relatório, tem a questão de levantar exatamente aquilo que precisa para conseguir fazer um bom relatório, né, professor? Como é que levar isso para os alunos, igual o senhor falou, né? Os alunos que têm aquela dificuldade com tudo tão imediato hoje em dia. Os alunos, de modo geral, nós nós incentivamos, assim, destacando, eu trabalho com área técnica, mas eu falo, pessoal, importante português. Você tem que saber escrever o que você está pensando, né? E também conseguir interpretar, fazer uma interpretação, né, para elaborar um relatório
certo, decente. E eu falo, e matemática, que é a parte de cálculo, então todas as disciplinas são importantes, né? Aí o pessoal pergunta, por que estudo filosofia? Eu falei, sim, então você aceitar tudo que te mandam, não, você tem que questionar. Não ser aquele rebelde sem causa, mas você tem que questionar, porque, né, dialogar, aprender a dialogar, sociologia. Porque eles acham assim, tem matérias assim, essa matéria não vai me servir. Eu falei assim, mas como não? A gente vive em sociedade, como é que não é importante? Então a gente procura levar isso, a importância de todas as disciplinas, né? A geografia não serve para nada. Eu falei, aí eu começo a explicar para o pessoal, né? É que não serve. Eu falei assim, já viu o painel solar? Por que o painel solar aponta para o norte? Né? Por que aponta para o norte? Porque a Terra tem uma curvatura e o Sol ele passa sempre. Então, ou seja, quando ele está na época do verão, ele vai passar sobre o Capricórnio. Mas se o painel está apontando para o norte, ou seja, durante pelo menos 9 meses ele vai receber o Sol. Né? Então isso é geografia. Aí o pessoal, mas você... Entendeu? Aí a gente começa a contar a história, a evolução, de onde a gente saiu, para onde chegou. Então, isso tudo é importante, além do... Porque alguém pesquisou antes, depois, todo o conhecimento que a gente tem, porque alguém anterior começou. Né? Teve alguém que, né, teve a primeira ideia, começou. Então, não é assim, de imediato, teve uma ideia, né, a pessoa assim, né, inventaram o telefone celular, mas a base dele foi em 1800 e pouco, o Maxwell. Então, sabe, a gente procura trazer história recente, o quê? Lançamento novo, mas assim, coisa que foi só possível porque teve toda uma evolução por trás, né? Então, a gente procura... passar para os alunos a importância de você ter o conhecimento também, né? A informação está cheia, na internet você pega a informação, né? Se eu pegar o YouTube, ficar rolando tela do YouTube, um TikTok, né? Beleza, vou pegar um monte de informação, mas a partir do momento que você pega aquela informação e aplica, isso vira conhecimento, e você se apropria desse conhecimento, né? É isso que eu acho, falo, pessoal, é importante você se apropriar, não é você pegar a informação, né? Um monte de informação, mas não serve para nada, né? O aluno fica jogando, eu falei assim, o que ajuda? Você é streamer? Você ganha dinheiro com isso? Não, então você, né? Nossa, você é do mal, você é de coração duro. Eu falei assim, não é coração duro. Eu falei assim, você fica jogando aí daí. Você é bom, você consegue capitalizar, ganhar dinheiro com isso? Não, então, vai, muda, vai fazer outra coisa. Agora, assim, foca numa coisa que você tenha talento, você vai te ajudar no futuro, né? É que a geração de agora é muito ansiosa, é muito imediatista, né? Então, a gente tenta, assim, dar uma acalmada, vamos, né, com calma. Tudo tem um processo, né? Não é... Assim, hoje eu tenho um conhecimento razoável, eu falo razoável porque nós somos eternos aprendizes. Eu estou aprendendo, né? Já estou, sei lá, tenho mais de... Entre 87 na Unital, né? Tenho pouco tempo só. Então, assim, cada dia eu aprendo uma coisa, assim, o olho da gente brilha, né? Brilha, fala assim, puxa, nossa, que não tinha pensado nisso. Então, você pega umas ideias, isso daí a gente mostra para os alunos que a gente também está aprendendo, né? Nós estamos aprendendo, em constante aprendizado, né? Então, não vai esgotar. Vou parar de aprender o dia que eu, sei lá, vir a falecer, aí eu não tenho mais. Mas, então, enquanto eu tiver que aprender, então, a gente procura incentivar os alunos. Você estuda? Eu falei assim, eu estudo, assim, minha área eletrônica, eu estudo em média 2 a 4 horas por semana, né? Mas você já sabe? Eu falei, não, já sei, não. Eu vi que quanto mais eu estudo, eu vejo que a minha lacuna é maior, né? A distância eu vejo assim, puxa, né? A gente não vai esgotar o assunto, mas a gente procura incentivar os alunos nesse ponto, né? Que tem que, né? Vamos parafrasear lá o professor do Palmeiras, o técnico do Palmeiras, o palmeirense, né? O Abel Ferreira, treino, né? Repetição e consistência. Não adianta, a gente não tem como, né? A gente tem que treinar, né? Estudar, repetir, repetição, fazer uma repetição, para depois que você tiver um certo domínio, você vai para uma, né? Vou começar a pensar, vai fazer articulações, vou começar a pensar, vou começar a juntar matérias. Eu falo, pessoal, vamos juntar disciplinas, né? Eu trabalho na área de mecatrônica, de válvula eletrônica, informática e mecânica. Vamos juntar as áreas, né? Mas eu fico calculando tal coisa. Para que eu calculo isso? Eu falei, não, vai fazer um projeto, vai precisar levantar alguma coisa. Como é que você vai calcular força lá? Quem que vai fazer? É mecânica, né? Mas quem que vai colocar o motor? Quem que vai fundamentar o motor? É eletrônica. Mas quem que vai programar o motor para girar? É informática. Então, a gente procura trabalhar dentro dessa área aí, né? E agora eu estou trabalhando com o pessoal de projetos também no ensino fundamental. Estou passando a parte, estou assim, trabalhando com a parte de robótica, né? Robótica, assim, uma introdução para os alunos entenderem um pouco de eletrônica, né? E também desenvolver criadores de circuitos para o pessoal que não é nem um bicho de 7 cabeças. O pessoal ter uma mais forma mais lúdica, mais assim, mostrando para eles assim, olha, vamos fazer tal coisa. Aí eu começo a questionar, o que tem que fazer? Então, a gente é um bate-papo, e eles vão elencando, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Então, a gente vai alinhando o negócio depois até sair o projeto. Vai demorar um tempo. E eu falo para os alunos, não vai sair bonito, mas já é uma coisa.
É uma coisa sua, é apropriação. Não é você pegar uma coisa, né? Vou pegar um Lego, montar, já tem uma instrução, encaixa o A no B, montou lá e. Não, a gente está fazendo assim, nós vamos montar o nosso robozinho. Aí os alunos perguntam, vai ficar bonito? Eu falei assim, bonito não vai ficar, mas vai funcionar, né? Então a gente tem toda essa cultura, né? No ensino fundamental, os professores também incentivam, assim, os alunos vamos fazer uns trabalhos menores, né? Mas assim, começando, despertando aquela curiosidade, porque a criançada é curiosa, pergunta, por que acontece isso? Então, isso é muito importante, né? Tem vários professores que trabalham lá, eu trabalho numa área técnica, né? Eu sou mais restrito, então o pessoal a professora Marcele, né? Tem a professora Juliana, tem os professores do ensino fundamental que eles têm muito mais trabalhos do que eu, né? E assim, trabalham com mais uma parcela até maior, né? Quer dizer, o trabalho delas é muito mais, não diria mais importante, mas assim, seria assim, são mais importantes que o meu, porque eles são a base, né? Eles vão treinar assim, não vão desenvolver uma cultura que esses alunos futuramente lá na frente, quando eu pegá-los, né? Já vai estar mais preparado, né? Isso que é o legal. Bom, professor, você falou de futebol, e se as pessoas soubessem o tanto de ciência que tem no futebol em alto nível, né? Sim. O tanto que está ajudaria a entender, porque, em tese, tudo que a gente faz tem ciência envolvida, tem pesquisa envolvida, tem investigação envolvida. Bom, a gente está chegando aqui ao final do nosso Pode Fazer Ciência. Antes da gente encerrar, eu gostaria só de pedir aos nossos 4 participantes do programa de hoje que fizessem um convite, que acrescentassem, explicassem o que o Cicted pode acrescentar, pode agregar à vida dos participantes, não só de quem não conseguiu, mas quem vai ali visitar, conhecer o congresso. Professora Mônica, queria começar com a senhora, depois a professora Juliana, depois o professor Paulo e o professor Cleiton. Por favor, professora. Então, faço aqui o convite para que participem do Cicted. Agora, no começo de junho, faremos o ato simbólico de plantio da árvore, né, que mostra, né, toda a movimentação que está sendo feita. E faço esse convite para que vocês venham com trabalhos para aqueles que já estão habituados, né, ou para aqueles que estão preparando o primeiro trabalho, que não tenham medo de participar, venham, participem, apresentem, dialoguem. É isso que faz a gente ter essa construção conjunta e coletiva de conhecimento. E também faço convite para a comunidade em geral. Então, se o objetivo não é apresentar um trabalho, venha conhecer o que é feito aqui na Universidade de Taubaté, venha conhecer o que é feito aqui na nossa região, que vocês vão descobrir um universo riquíssimo e tenho certeza que vão querer voltar nos outros anos. Professora Juliana, agora com a senhora. Completando aqui o que a professora Mônica falou, eu tenho uma crença. Eu parto do princípio que tem muita gente bacana em tudo quanto é lugar, a gente só que não conhece esse povo. E quando a gente está num evento desse tamanho, a gente vê cada coisa interessantíssima acontecendo, do ponto de vista da ciência, da prática, da vivência da ciência em cada local, em cada escola, em áreas rurais. Eu estou falando aqui desses que a gente não espera que a gente possa ver tanta qualidade científica e organizacional daquela comunidade em volta de um conhecimento, né, e um conhecimento apropriado para si, que é muito legal a gente ver, né? E o Cicted, ele está aqui por vários motivos, né? Para a gente fomentar o interesse científico, para enriquecer o currículo escolar, para ter contatos com outros profissionais, isso é muito legal, né? Vamos conhecer gente que faz coisa como a gente, para orientar as escolhas de carreira, sabe que aqui é um espaço para se pensar também, né? E oportunizar essa troca, para refletir sobre esses temas atuais, como a gente falou aqui o tempo todo, são temas emergentes, urgentes e muito interessantes, e desenvolver competências socioemocionais mesmo, né? De integração com outras pessoas, com outras gerações. É um espaço muito enriquecedor. Vale a pena estar aqui com a gente.
o atual premiado de uma categoria, mas também comentou aqui durante a nossa conversa que incentiva muito os alunos, né? Como é que é esse trabalho em sala de aula? Esse trabalho, Felipe, ele começa dentro de projetos interdisciplinares, né? A professora Mônica colocou muito bem aqui a questão do CICTED ter essa premissa, e eu vejo que a pesquisa, o ensino e a pesquisa, eles não são desarticulados, eles estão juntos, eles devem caminhar junto, na educação básica, no ensino superior e assim por diante, né? Nos mais diversos ramos de pesquisa. Eu vejo assim que os programas da Universidade de Taubaté, como o mestrado que eu realizei em Ciências Ambientais aqui, professora Juliana, é um programa muito rico, e eu sempre falo para todo mundo, o nível de interdisciplinaridade desse programa, ele faz com que as pessoas se voltem para a pesquisa, se voltem para os maiores nichos da ciência aí, nas mais esferas que a gente consegue filtrar como uma pesquisa científica. Eu sempre falo para os alunos, toda sua pesquisa, tudo que você buscou interesse, ele tem um viés científico, e ele deve ser apurado. Então, eu vejo que a gente consegue trazer para o aluno um leque de informações. Por mais que as dificuldades de escrita acadêmica, de noção inicial ali, eles caminhem nesse processo dos alunos, mas esses obstáculos a gente vai quebrando essas premissas aí, esses pontos, e faz com que os estudantes consigam, de fato, desenvolver a pesquisa na escola, no seu nível, na educação básica, no fundamental, no ensino médio, e viver o CICTED enquanto um evento, enquanto uma cultura que é necessária aqui para essa região que abrange. Professor Clayton, e você falou aqui da dificuldade, né? Se mostrar que o olhar dos três, prazer que eles estão falando de ciência, acho que consegue convencer algumas pessoas, né? É legal ver que lá vai ter esse clima, esse prazer, esse amor à ciência circulando no ambiente, né? Então, a gente procura incentivar, né, e eu acho muito importante, assim, as escolas, não só o colégio e tal, né, mas, assim, de um modo geral, os professores de Estado, que também apresentam trabalhos excelentes, né, então, e o CICTED, a gente fala assim, é orgânico, né, é vivo. Então, tem o antes, um planejamento, tem o ápice, que é os 3 dias lá, mas continua depois ainda, porque tem, né, esqueci o nome os anais lá que, né, colocam. Então, isso é importante, isso vai sempre realimentando. E eu falo, pessoal, o importante é assim, vem para cá, faz o network, os alunos, eu vejo os alunos aqui, na sala fica tudo inibido, aí eles apresentam, até a criançadinha quando apresenta, você quer que eu apresente, tio? Sim, pode apresentar. Aí, se tem pergunta, eu pergunto, eu interajo. Assim, eu faço até meia culpa que às vezes eu não participo tanto, porque eu tenho outras atividades, e a gente, assim, eu participei no ano passado também, e às vezes tem um pessoal que tem dificuldade, que eu olho assim e falo assim, poxa, mas não é dificuldade, é assim, não pelo meu conhecimento assim, eu consigo, sabe, a coisa que é fácil, não é que é assim, fácil, relativamente fácil, a pessoa existe um gap, uma distância muito grande, e a gente, quem também não tem, não tem uma disponibilidade para trabalhar mais tempo, mas tem vários professores que poderiam sempre participar, aí tem solução, acho que haver uma troca, assim, acho que seria mais produtivo, né? E principalmente, como a professora destacou, né, o pessoal de apoio. Eu converso muito com o pessoal de obra, então sempre estou conversando com o pessoal. Antes eu jogava futebol, né? Agora a condição física não permite mais. Mas eu jogava futebol, então a gente sempre está interagindo. O pessoal, gente boa, né? Festa de final de ano, tinha os churrascos, campeonatos de futebol, então eles participavam, então a gente sempre está interagindo, né? E o pessoal, aí às vezes, assim, no CICTED também, eu cheguei a ajudar a carregar também, né? O pessoal ajudar a carregar, você faz parte, né? A gente está ali, vamos, né? E acho que é muito importante incentivar o pessoal a participar. O colégio participa bastante, né? Porque nós somos lá fazemos partes da universidade, né? E também fazer um convite a todas as escolas, né? Que tem escolas públicas, né? Tem os professores que trabalham na escola pública, eu tenho que tirar o chapéu pro pessoal, que é um pessoal que batalhador, né? O pessoal, ensino público da gente é muito escorraçado, fala que isso não é ruim, mas eu falo assim, tem muita gente boa trabalhando, né? Acho que enquanto tiver gente trabalhando, a gente tem esperança, né? Então, nesse ponto, né? Tá. Exatamente. Quero dar um spoiler, posso? Claro, fica à vontade. Vamos lá. Este ano teremos uma nova categoria para fomentar e incentivar o empreendedorismo, pensando nessa questão da pesquisa aplicada, né? Então, faremos uma categoria de ideação de negócios. Nos aguardem, isso estará, né, tudo explicado, né, no site, né, assim que lançarmos as inscrições.
mas é mais uma novidade do CICTED deste ano. Bom, então, com esse spoiler da professora Mônica, eu gostaria de começar o encerramento do nosso programa agradecendo aqui a participação da nossa pró-reitora de pós-graduação e pesquisa, professora Mônica Frank Carniello, professora doutora Mônica Frank Carniello. Muito obrigado por ter vindo, professora. Eu que agradeço. Bom, nós tivemos também aqui a professora doutora Juliana Bussolotti, presidente da comissão executiva do CICTED. Muito obrigado, professora. Só para lembrar que também tem um evento muito legal no pós-evento, que é a premiação, né? Então, a gente convida todos e todas a participarem desses momentos de pré-evento, durante o evento e durante a premiação com a gente. Com certeza. Muito obrigado por acrescentar essa informação, professora. Eu agradeço aqui também o professor de Geografia Paulo Júnior, que é mestre em Ciências Ambientais e pesquisador na área de Desenvolvimento Urbano e Impactos Socioambientais. Muito obrigado por ter participado com a gente. Eu que agradeço, Felipe, e espero aí contribuir com pesquisas de estudantes nesse CICTED desse ano. Muito importante. Tá certo. E também esteve aqui com a gente o professor Cleiton Koba, do Colégio Unital. Professor, muito obrigado por ter participado. Muito obrigado pelo convite, né? E assim, eu acho muito importante participar, né? Pessoas que têm visões diferentes, né? Assim, mas a gente sempre está focado numa coisa, né? Numa evolução, num desenvolvimento de ciência, pesquisa. E é muito interessante, embora sejam de áreas diferentes da minha, né? Mas assim, parabéns pelo trabalho de vocês aí, né? E que a Unital a gente continue forte no CICTED e cada vez, né? mais assim, ter um alcance maior, né? Ter uma a gente fala como é capilaridade maior, né? Tá? Com certeza, é a interdisciplinaridade que a professora Mônica falou algumas vezes aqui, né? A professora Juliana também falaram durante esse podcast. Bom, gente, apenas reforçando então, a 14ª edição do CICTED vai ser realizada entre 22 e 24 de outubro. As inscrições estão muito próximas de serem abertas, então fiquem de olho no nosso site unital.br, que nós colocaremos ali todas as informações conforme elas forem surgindo, para que você possa se inscrever, convidar seus amigos. O CICTED é um grande congresso internacional de ciência e com certeza está de portas abertas para todo tipo de trabalho que esteja relacionado à ciência. Bom, agradecendo aqui a participação de todos, nós vamos encerrando essa edição do Pode Fazer Ciência, que é um podcast da Unital veiculado quinzenalmente às quartas-feiras. Você pode nos acompanhar no YouTube, mais Unital, e também pelo Spotify. Muito obrigado e até a próxima!